O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal, porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, querido, Yal Todo-Poderoso, somos gratos a Ti por estarmos reunidos na Tua presença, por ver os irmãos se reunindo, vindo de longe, as pedrinhas estão vindo de longe, se juntando ao corpo. Isso é maravilhoso, Papai. Nos alegramos porque sabemos que toda esta obra está sendo conduzida por Ti, através do Teu primogênito enviado neste tempo, no tempo do fim, e que se conserva junto dos filhos do Seu povo. Somos gratos por esse entendimento, por esse esclarecimento. Somos gratos porque, desde tempos antigos, Pai, Tu preservou uma herança para Ti. Ficamos felizes por entender que somos parte dessa herança. Gratidão, Papai, gratidão. Que a Tua palavra esteja sendo falada através do Teu mensageiro e nós, como os Teus servos, esteja justificando a sabedoria nesta terra, no nome de Yalcha, Papai. Cada um dos irmãos que estão vindo de longe, abençoe para que arrumem emprego, moradia, para enfrentar esses últimos dias que nós estamos aqui vivendo nessa terra, porque sabemos que faltam poucos dias, Papai, e perseverantes nós queremos estar. Capacita o Teu povo, Papai. Abençoe o Teu povo. Pai, traz cada dia mais alegria, ânimo, no nome de Yalcha, Papai. Nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome. E que a mensagem de hoje, Papai, seja conduzida por Ti. Que o Teu servo fala conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, a paz do Papai Yalcha, o nosso Mashiach, que Yal possa abençoar cada pedrinha preciosa do templo de Yal. Hoje, dia 18. Hoje, dia 18, né? 18. Gratidão, Papai. Irmãos, nós vamos relembrar aqui. Hoje seria o irmão Anderson, mas o irmão Anderson aconteceu um imprevistozinho. E todos estão sendo o quê? Preparados e capacitados. Né, irmão Tony? Gratidão. Estamos sendo preparados e capacitados no tempo do fim. E mãe Nasci, não seja igual Marta. Senta, está na hora da palavra. Vamos lá. Pois é, já era para ter feito isso há muito tempo. Senta lá. Vamos ouvir a palavra agora. Voltar para as escrituras, que esse é o nosso alimento, no nome de Yalcha, né, irmãos? Amados irmãos, e toda exortação é pro amor, né? Gratidão. Amado irmão, eu sei que sim. Vamos iniciar aqui, relembrando um ponto, né? Provérbios. Vamos abrir aqui, Provérbios 25. Não, porque aquela hora eu ia fazer só um comentário, né? Mas aí já extrapolou o tempo. Provérbios 25. Os irmãos que já chegaram aqui estão desfrutando dos comentários que antecedem as reuniões, né? Por isso que os irmãos têm que vir. Porque às vezes a gente comenta muitas coisas, né? Ô Marcos. Oi. A paz de Yalcha. Paz de Yalcha, irmão. Você falou aí que falta poucos dias. Falta exatamente 398 dias. Ó,
398 dias. 398 dias. E hoje é dia 18, né? Hoje, dia 18, né? Do 8 18 do de 8. 2022. Gratidão. Irmãos, vamos abrir aqui Provérbios 25, 2. 25, 2. Diz assim: a glória de Al é ocultar uma coisa, e a glória dos reis é o quê? Sondá-las ou desvendá-las. A glória de Al é ocultar, mas a glória dos reis é desvendá-las. Quando a gente lembra dessa passagem, irmãos, irmã Julie, quando a gente lembra dessa passagem, a gente lembra de 12 apóstolos que eram agraciados pelo papai Alcha por ter ali as revelações direto dele. E hoje, no final dos tempos, nós temos também um pequeno grupo que está sendo agraciado por ter as revelações de Alcha Micael. De Alcha Micael. E é uma repetição dos fatos, né? Por quê? Como aconteceu lá atrás, os fatos eles vão se repetindo tempo a tempo. E os segredos estão sendo revelados. Só que, Mandjuli, uma pergunta para você. Eu gosto de perguntar como papai, né? Uma pergunta para você. Quando a gente pega a palavra, a gente entende que a glória dos reis é desvendar esses segredos. Por qual motivo nós somos chamados de reis? Somos filhos do rei é uma boa resposta. Mas ainda não é a resposta que eu queria ouvir. Irmão Edcleiton, por que nós somos chamados de reis, irmão Edcleiton? Eu senti que essa pergunta ia vir para mim. Tem a promessa lá que falou que os vencedores de Filadélfia seriam como reis e sacerdotes, né? Aham. Uma realeza de reis e sacerdotes. Verdade. Mas e aí? Também porque somos filhos do rei dos reis. Aí você respondeu igual a irmã Júlia aqui, mas ainda não é a resposta que eu queria ouvir. O irmão Natan quer falar. Fala mais alto. Herdar? Mas nós não já tínhamos, não? Então vamos lá. Irmã Adriana. A gente tinha uma coroa, só que a gente vai entrar numa condição melhor do que a gente tinha. A gente tinha uma coroa e já era príncipe, agora vai estar na... Não, ainda não é essa condição, não. Irmã Débora. Porque seremos reis no milênio. Alcha é o rei. Mas tem que lembrar aqui, ó. A glória de Al é ocultar uma coisa. A glória dos reis é sondá-las. Por que está chamando os reis que são dos segredos? Porque esses são chamados de reis. Porque é só sabedoria. Pera aí. Quem falou? Era rei E ele tinha sabedoria. Salomão. Exatamente. A irmã já respondeu aqui, ó. Vou responder aqui os irmãos. A representação nos tempos antigos é que a sabedoria de Al na terra, né? A sabedoria de Al não. A sabedoria terrena foi dada a quem? Foi dada a Salomão. Então, quando fala que a glória dos reis é desvendar esses segredos, é composto daqueles que têm o espírito da sabedoria de Al compartilhado neles. Por isso, eles também são chamados de reis. A gente lembra também de um detalhe importante. Quando a gente pega Apocalipse capítulo 14, presta atenção, irmãos, porque nós vamos ver sobre as cartas de Micael hoje e são detalhes que a gente vai relembrar. Quando a gente pega Apocalipse 14, do versículo 1 ao 4, a gente vê... Vamos voltar lá, vamos lá. Apocalipse 14. Mas vocês responderam certo. Somos filhos do rei. Não está errado. Somos príncipes. Tínhamos as nossas coroas. Não está errado. Só que a gente tem que falar sempre dentro do texto. Entendeu? Dentro daquilo que está sendo falado ali.
Por quê? Por que os reis iriam desvendar os segredos? Porque a glória de Ial é ocultar. O irmão Shaul gosta muito desse versículo, né? É ocultar algumas coisas. E a glória dos reis, não é do rei, é dos reis. É desvendar essas coisas. Por quê? Porque o espírito do rei está compartilhado nos seus filhos, que são também reis. Apocalipse 14. No versículo 1 diz assim: tive depois esta visão. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com 144.000 que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz vinda do céu semelhante a um fragor de águas e um rimbombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de arpistas. Agora corrigindo, tá, irmãos? É arpistas. O som de arpistas tocando suas harpas. Cantava um cântico novo diante do trono dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto 144.000 que foram resgatados da terra. Agora volta aqui a Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. Diz assim: ela, a mulher, ela deu à luz um filho. Só para não perder o costume. Quem que é a mulher aqui? Irmã Leia. Quem que é essa mulher que deu à luz um filho varão? Mulher Sardes. Não. Quem que é a mulher? Irmão Tony. É a igreja. Igreja, Babilônia. Também é Sardes. Não é errado. Mas a gente tem que lembrar sempre da instituição. Isso, a mulher é a igreja. Isso, exatamente. Vamos lá. Apocalipse 12, 5. Diz assim: ela deu à luz um filho, um varão. Um varão, ele é composto de quantos membros, irmão Euder? Este varão aqui é composto de quantos membros? Número exato. 144.000. 144.000. Então tá. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Que regerá todas as nações com cetro de ferro. Por quê? Vai ser na dureza. Agora a gente entende. Esses aqui são quem? São reis. Os 144.000 são reis. Eu estou falando alguma coisa que não é aqui? Não. Por que eles são reis? Porque são filhos do rei? Sim. Porque tem um espírito compartilhado com ele? Sim. Porque adquiriram honra. Porque ali você tem filhos de Adão, no meio, você tem filhos de Alxas, seres celestiais. Né? E no meio dos 144.000 tem querubins? No número dos 144.000 tem querubins? Até hoje a gente não teve o entendimento firmado. Mas eu acredito que tem. É? Eu acredito que os 24 Os 144.000, eles são das 12 tribos. Os querubins são além. Nós não temos a clareza ainda da quantidade de querubins, né? Mas nós sabemos que os querubins, eles foram adquiridos agora como filhos, né? Como filhos, porque antes não eram. Antes eram aqueles que serviam. Tanto é que a principal face do querubim é o quê? Boi, né? Mas depois, uma nova condição futura, a gente vai entender que o querubim não vai ter mais 4 faces, e sim 2 faces. Isso ainda vai ser esclarecido. Só estou dando um pequeno pincelado sobre isso que futuramente o papai vai nos esclarecer. Então, quando a gente fala dos 144.000, a gente fala de reis. Quando a gente fala dessa mensagem, a gente vai abrir aqui em Lucas. Vamos abrir aqui em Lucas. São Paulo, quando ele escreveu a carta, o evangelho aqui de Lucas, ele citou alguns detalhes. Lucas, capítulo 1.
Shaul Paulo, eu falo Shaul Paulo porque ele recebeu de Yahshua o evangelho e Lucas escreveu. Foi Lucas que É. mas Shaul- Que recebeu. entendi. Entendeu? Lucas fez uma busca minuciosa, né? Mas esse evangelho foi escrito por Lucas e ali, vamos falar, né? Confirmado, né? Shaul Paulo confirmando aquilo mediante aquilo que Yahshua revelava para ele. Tanto é que ele fala do evangelho que foi revelado a ele. A gente vai ver isso aqui. Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que há muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Aí fala: a mim também pareceu conveniente, após a apurada investigação de tudo desde o princípio, escreveste de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifique a solidez dos ensinamentos que recebeste. Aí, vamos pegar aqui, ó. Versículo 4. Para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Até aqui nós já entendemos. Vamos lá em Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. 2042, página. Efésios, capítulo 3. Ô, bênção. 3.000 e quanto, irmão? 2042. 2042. Efésios, capítulo 3. Nós vamos pegar aqui a partir do versículo... Vamos pegar aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui do versículo 1. 3:1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Yahshua, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Yahweh que me foi dada a vosso respeito. Por revelação, me foi dado conhecer o segredo. O segredo. Tá vendo que ele fala que foi dado a ele conhecer o segredo? É aquilo que nós lemos lá em Provérbios 25:2, que a glória dos reis é desvendar os segredos. Desvendar os segredos. Tá vendo que foi dado para um filho de Adão isso? Porque o Espírito foi compartilhado com ele. Aí fala: como atrás vos expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do ministério do Machia. As gerações e os homens do passado, este ministério não foi o quê? Dado. Esse segredo, tá, irmão? Você falou ministério. Esse segredo. Este segredo, verdade, exato. Este segredo não foi dado a conhecer, como foi agora o quê? Revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. Por quê? Para eles entenderem que os segredos é necessário ter compartilhado o Espírito. Aí fala: os gentios são co-herdeiros. Tá vendo que ele fala aqui, ó? Os gentios são co-herdeiros. Porque quem que é herdeiro? É os filhos legítimos. Entendeu? É os filhos legítimos. Mas quem que é os gentios? São aqueles que vão receber uma herança por causa do Machia. Então eles são co-herdeiros. Ou seja, de qualquer forma são herdeiros. Ok? Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Yahshua Machia, por meio do evangelho. Desse evangelho me tornei o quê? Ministro, pelo dom da graça de Yahweh que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de quê? Anunciar os gentios. Anunciar o quê? Aos gentios. A insondável riqueza do Machia.
na minha mão esquerda. Então ele está anunciando a riqueza de Yahshua Micael. Porque foi ele que entregou o evangelho para Shaul Paulo, mostrando que Teófilo iria confirmar os fatos. Mas quem confirmou o evangelho é Yahshua Micael naquele tempo. Ele já estava como Yahshua Micael, já na condição de ter dado herança? Irmã Iraci. Yahshua Micael, na época de Shaul Paulo, ao mostrar para ele, confirmar as escrituras, ele já estava revelando para ele, ele já estava na condição de herdeiro já, como Yahshua Micael? Não estava. Ele estava na condição de falar pelo rei, mas estava numa condição, sim, de Yahshua Micael, mas não tinha recebido ainda a herança. Não tinha, né? Não tinha. Aí a gente pega aqui, ó. Versículo. Vamos pegar aqui o 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza do Machia e de pôr em luz a dispensação do segredo oculto. Viu lá em Provérbios? A glória de Yahweh é ocultar certas coisas e a glória dos reis é desvendar o que está oculto. Você vê que o apóstolo Paulo, ele entendia que o Salomão, ele escreveu. Porque quem escreveu o livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, a maior parte dele quer dizer, Eclesiastes, Provérbios, Cânticos, escrito por Salomão. Então, para ele entender, Shaul Paulo entender o que Salomão estava descrevendo ali, ele sabia que precisava ter nele um espírito compartilhado. Por isso que quando Shaul Paulo fala de coroa, ele sabia que ele iria herdar uma condição de rei. Enquanto a gente vê que, quando fala ali, ó, não danificar a terra, o mar, até que tenhamos selado os servos do Nocial, a gente lembra de quê? Lembra que os 144 mil tinham neles ali partes também de Esmirna e Pérgamo. Quantos? Quantos fazem parte da era de Esmirna e da era de Pérgamo? Irmão Natan. Não lembra, irmão? Irmã Léa. 96 o quê? 1000. 96 mil. 1000. Isso. 96 mil pertencentes à era de Laodiceia, Esmirna e Pérgamo. Esmirna e Pérgamo. Agora, irmão Edgar. A paz de Yahweh, chamado irmão Edgar. Paz de Yahweh, meu amado e querido, ancião, querido, amado. Saudade de você, meu irmão. Logo estarei aí, meu amado. Gratidão. Irmão, 96 mil pertencentes à era de Esmirna e de Pérgamo. Mas, e os 16 tronos? Eles estão no meio dos 96 mil? Sim, meu amado, estão. Não estão. Não estão? Não estão. Porque... Lembra? Para os tronos, a grande maioria está com eles, correto? Correto. 16 tronos com eles. Isso. E é 16 tronos mais 96 mil. Ah, sim. Entendeu? Porque são 24 tronos de ancião e 144 mil, né, primogênitos. Vou falar assim. Sim. Entendeu? Correto, meu amado. Entendi, lembrei. É só para a gente relembrar. Então, eu fiz esse recapitulado dos segredos, por quê? Porque o que nós estamos conquistando hoje é um direito de quê? De reino. Né, irmã Laís? Não é um direito de reino, irmã Laís? E o rei, ele tem que se empenhar na obra. O rei, ele tem que se esforçar na obra. Crianças, silêncios. Eles têm que se empenhar na obra.
Eles têm que se esforçar na palavra. E Micael deu um exemplo disso. Vamos ver um ponto interessante? Quando eu falo interessante, porque o papai já ministrou e a gente vai relembrar porque a gente comentou lá em julho de 2021. Vamos lá em Josué. Qual que é o nome de Josué, irmão Natan? Verdadeiro. Ialcha. Isso, meu irmão. Ialcha. Vamos lá. Josué e Ialcha, capítulo 5. Página 318. Versículo 13, irmãos. Versículo 13. Todos encontraram? Assim seja. Diz assim a palavra. Encontrando-se Ialcha, no caso Josué, né, em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma espada o quê? Desembanhada. Uma espada desembanhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou o quê? Chefe do exército de Ial e acabo de chegar. Em outras traduções, principalmente na King James, está escrito que ele fala assim: eu venho na responsabilidade de comandante. Eu venho na responsabilidade de comandante. Vamos abrir lá em Isaías 55. Isaías 55. Página 1342. Vocês percebem que lá atrás ele já estava na responsabilidade de chefe, de comandante do exército de Ial. Quando a gente pega aqui Isaías 55, versículo 4, diz assim: Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Ah, muito bom. Percebe que a palavra está conectando os dois textos? Ela está conectando aquele que apareceu para Josué, para entrar com ele para dentro da terra, porque naquele momento que ele aparece, Josué ainda não tinha entrado para dentro da terra prometida. Ele aparece ali, presta atenção, irmãos. Ele aparece ali para dar uma orientação. Eu vou só explicar um pouquinho, porque tem alguns irmãos que não se lembram. Meu irmão Marcos. Oi. Tá na King James fala que ele veio na responsabilidade de comandante do exército de Ial. Exatamente. Por quê? Porque desde lá de trás, ele já tinha sido colocado como este que iria conduzir o povo. Por isso que ele aparece para Josué. Não é à toa que ele apareceu para Josué. Por quê? Moisés levou o povo até onde? Até a entrada da terra, vamos falar assim. Da entrada em diante, ele foi? Não. Quem que foi depois? Arraial. Josué. Da terra em diante foi quem? Josué. E Ialcha. Tem que ser Ialcha, né? Ialcha. Então ele aparece para Ialcha, para Josué, naquele momento, e ele manda circuncidar aquele povo. Por quê? Na caminhada do deserto, muitos ali nasceram ali no deserto, cresceram, homens, e não tinham sido o quê? Circuncidados. Então ele manda aquele povo ser circuncidado.
Foi o primeiro passo. É o que nós fizemos desde o início da nossa trajetória. A gente foi imergido. Entendeu? A gente foi imergido. Essa é a representação do circuncidar. A gente faz o partir do pão. É a representação da aliança, da nova aliança, pelo sangue do Machia. Entende isso? O circuncidar era o derramamento do sangue do prepúcio, que ele é onde gerava a herança. Estou relembrando esses fatos que nós já falamos. Mas, sabe o que é interessante e maravilhoso dessa mensagem que o papai lá atrás nos trouxe? Vocês percebem que esse que se apresentou ali para Josué, para conduzir eles para dentro da terra prometida, nos tempos final, é o mesmo que conduz o povo para a terra prometida. No entanto, em Apocalipse capítulo 7, ele fala para não danificar a terra e o mar, até que nós tenhamos selado as frontes dos servos do nosso Ial. Por quê? Porque ele é o responsável por conduzir o povo para dentro da terra prometida. Quem que é o responsável por conduzir o povo para dentro da terra prometida? Yahshua. Yahshua, Micael, na condição de Micael, vamos dizer assim, do sexto, mas que também é o sétimo. Não é mesmo? Ele iniciou a boa obra. Aham. Ele há de concluir. E ele há de concluir. Por quê? Porque foi colocado nas mãos dele. Vamos abrir aqui em... Só um minutinho, irmãos. Vamos abrir aqui em... em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ah, tá. É aqui que eu queria. Ezequiel 34, versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11. Diz assim: com efeito, assim diz o mestre Al, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei, como um pastor, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde a dispersaram em dia de nuvem e de escuridão. Fazendo link com Salmos 18. Quando aqueles inimigos atacaram ali e Ial desceu, cavalgando um querubim em nuvens escuras e pegou o povo dele e colocou no terreno espaçoso. Ou seja, ele está falando assim, olha, como naquele dia que eu tirei vocês lá de cima e coloquei na terra, eu vou novamente cuidar de vocês como pastor, porque quem vai conduzir é Micael, que a gente sabe que no Salmo 23, Micael é o pastor. Lembra-se disso? Sim. Então tá. É para a gente relembrar esses detalhes. Tá? Que a palavra toda ela se justifica. Vamos abrir aqui agora em Isaías. Isaías 49. Isaías 49. Versículo 5.
ele fala que é como pastor. Ele falou assim, ó, como naqueles dias de nuvem, eu vou reconduzir vocês novamente. Como um pastor. Ele está falando, eu vou pegar vocês novamente como um pastor e vou reconduzir vocês para um lugar. Para o lugar de onde vocês foram tirados. É isso que ele está querendo dizer. Aí, a gente vai entrar na segunda carta de Micael, que é Isaías 49, que é o segundo cântico do servo. Tá? Mas aqui a gente só vai pegar esse versículo aqui inicialmente, que depois a gente vai voltar na primeira carta. Tá? Diz assim, ó. Isaías 49, versículo 5. Mas agora disse ao, aquele que me modelou. É Micael falando. Aquele que me modelou. Isaías 49, versículo 5. Mas agora disse ao, aquele que me modelou, desde o ventre materno, para ser seu servo, para reconduzir Jacó a ele. Exatamente, as tribos, para reconduzir Jacó a ele. Ele está falando de qual passagem? Qual passagem que a gente faz link com essa passagem aqui, irmão Euder? Não. Aquela passagem que fala que está costurando. Apocalipse 7. Apocalipse 7. 7 que ele vai reconduzir. Ele fala para não danificar nada até ter selado todos. Ou seja, ele vai reconduzir os 144 mil de volta para casa. Que é as 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, os filhos de Jacó. Entendeu, irmãos? Então, aquele que Josué viu, irmão Márcio, com a espada desembanhada lá atrás, ele já tinha sido levantado como comandante. Percebe? Lá atrás, quando ele se apresentou para Josué. Por que se apresentou lá? Porque ele estava entrando na terra prometida. Fazendo link com aquele que vai reconduzir no final dos tempos. É o mesmo. Por isso que ele fala, aquele que me modelou. Aquele que me modelou. Entendeu? Ele deu para ele a autoridade de conduzir. Então, todos os filhos do reino celestial que vão ter o direito de voltar e aqueles que serão colocados como enxertado, né, no lugar daqueles infiéis, o número vai ser reconstituído novamente. Entendeu? Pode falar, irmão. Que modelou essa parte, acho que eu peguei que foi Micael. É porque nós vamos ler a carta novamente. Ah, Micael foi gerado. Né? É. Por isso que eu fiquei no modelar só Adão. Foi modelado aí. É porque nós vamos ler a carta novamente, você vai ver que ele foi modelado, né? Porque a gente lembra que hoje a gente aprendeu que Micael é uma criatura. O único que foi gerado é Iauxa, né? Ele foi gerado porque nasceu de Iauxa. E a partir de Iauxa, todo o restante é criado por Iauxa, né? Só que esse que é o maravilhoso. Por quê? Fazendo um adendo e um abre parêntese na mensagem do irmão Bruno, quando ele fala que aquele que ali recebeu toda a autoridade e para receber herança total, ele coloca os pés sobre o sol, com a representação daquele que está tomando posse do sol. Ou seja, ele se tornou o criador. Ele se torna aquele que foi gerado. Entende? Mas isso lá na frente. Entende a honra? A honra daquele que vai se tornar rei sobre todas as coisas. E nas cartas de Micael, muitos pontos ele deixa muito claro, porque quando ele escreve as cartas através ali do profeta Ishaiel, a gente percebe que ele sabia, desde tempos antigos, tudo que iria acontecer. E ele deixa descrito para ele se lembrar. Ele deixa escrito. Eu preciso deixar isso escrito através de um homem. Qual homem? Um profeta. Só que por que ele escolheu? Agora eu quero saber se os irmãos vão saber responder. Vou pegar aqui primeiro do irmão Edgar. Pera aí, vamos abrir um parênteses aqui. O irmão Edgar está com a mão levantada. Fala, amado irmão. Meu querido e amado ancião,
o irmão poderia ali na Isaías 49:8, que é a continuação disso que o irmão está falando aí. Eu vou... Tá bom, meu amado? Só para te Tá. dar um adendo aí. Tá bom, amado irmão, tá bom. Eu vou ler sim, nós vamos inclusive ler a primeira, segunda, terceira e a quarta carta de Micael. Aí nós vamos ler esse detalhe. E eu até sei onde que você vai, o que você tá falando. Gratidão, viu, amado irmão? Gratidão. Mas agora eu quero ver aqui, já que o irmão Edgar iniciou, eu vou perguntar pro irmão mesmo. Irmão Edgar, me responde aqui, essa condição de Micael, corpo limitado, né, irmãos? Como que vai fazer a pergunta? Corpo limitado, limitadíssimo da conta. A gente esquece, hã? A gente esquece. Mas vamos lá. Quando a gente fala desse que desde tempos antigos ele conquistou um direito de primogenitura, ele conquistou o direito de reinar, quando ele escreveu as cartas lá atrás. Vamos ler as cartas? É melhor. Eu esqueci a pergunta. Vamos ler as cartas aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou lembrar e eu faço novamente a pergunta, tá, irmãos? Vamos pegar aqui, ó. Isaías e Shaial 42. Oi, irmão Beethoven. Oi. A pergunta é por que Micael escolheu o Isaías para ser porta-voz, para deixar a carta dele no livro de Isaías como profeta. Ô, irmão, muito grato. Muito grato, viu, irmãos? Muito grato. Obrigado por você estar atento aí. Gratidão. Gratidão. Porque tudo é conduzido por Ial, né, irmãos? Irmão, diga, não se preocupa não, viu, meu irmão? O irmão não atrapalhou, não. É só porque o corpo está limitado, né? Mas vamos lá. Eu queria que o irmão respondesse. Eu comecei com o irmão Edgar, né? Vamos voltar nele. Irmão Edgar, por que o profeta, por que o irmão pode falar? Por que o profeta Ishaial foi levantado para falar das cartas de Micael? Por que será logo ele que foi levantado? É um pouquinho difícil. Irmão Edgar. Oi, meu amado irmão. Ishaial foi levantado, por que ele que foi levantado para proferir as cartas, né? Proferir as cartas dele. Por que ele levantou Ishaial e não levantou Irmial, não levantou Daniel, não levantou outro? Por causa... Olha, meu amado irmão, não vou saber te responder. Como você diz aí, corpo super limitado. E a mente também, né? Não, mas é porque é uma pergunta que, inclusive, ela não foi feita ainda, né? Isso veio assim na minha mente só para a gente entender um pouco. Algum irmão quer tentar responder da live ou daqui? Oi, irmão. Oi, irmão. Paz de Alto, irmão Ronaldo. Gabriel purificou os lábios dele? Exatamente, irmão. Exatamente. Por quê? Porque Gabriel purificou os lábios dele. Para falar das cartas de Micael, tinha que ser alguém que estava com os lábios purificados por um ser celestial. Lembra-se que Gabriel é aquele que abre a madre. Entende? Gabriel é aquele que abre a madre. Gabriel é aquele que deu início ali para purificar. Gabriel é aquele que se apresenta para Zacariel, né? Porque aqueles sacerdotes ali faziam a apresentação do incenso. É tremendo, né? Mas é assim, isso veio assim, na hora, né? Por quê? Porque esse profeta é levantado pela condição dos dois andar junto. Então Gabriel purifica a língua dele através daquela brasa que sai do altar, e Micael consegue falar através da vida dele, porque ele vai falar de segredos celestiais. Por isso que é um profeta muito amado, que fala de segredos muito celestiais, que é o profeta Ishaial, né? Compreendeu, irmãos? Gratidão, né? Então, vamos pegar aqui, ó.
Isaías 42. O primeiro cântico do servo. O papai na época nos deu esse entendimento, né? Para a gente ver que, assim como tem Isaías 51, ou melhor, 61, que o papai Alcha leu na frente ali dos mestres ali, né? Se apresentando. O que está escrito na passagem de Isaías 61? Quem sabe? Quem lembra? O papai leu. Ele fala dele mesmo, né? O papai leu isso na frente do povo lá. O Espírito de Yahweh está sobre mim. Ah, muito bem. Irmão Robson e irmão Alberto respondeu: o Espírito de Yahweh está sobre mim e me ungiu, né? Para levar a libertação aos cativos, né? Aí os cativos que estão lá na prisão ali. Não, é os cativos que está debaixo do altar, né? Que foram colocados debaixo do altar do sacrifício, né? Então, libertar. E foi levado para libertar eles ali do Sheol, daquele lugar ali de morte, né? Que eles estavam, é claro, do lado ali do seio de Abraão, para subir com todo o cativeiro para a parte superior. Qual parte? Debaixo do altar de sacrifício, e que logo depois iriam para a parte do incenso e depois ser ressuscitados com o corpo novamente. Certo, irmãos? Então tá. Vamos voltar aqui, ó. Isaías 42 diz assim: eis o meu servo, que eu sustento. Eis o meu servo, que eu sustento. O meu eleito, em quem tenho prazer. Quem que está falando aqui? Irmã Adriana. O sétimo falando certo? Não. Não? Quem que está falando aqui? Irmã Débora. Ial. Ial falando para o seu filho. Aí, na condição de Ialcha, né? Mas é Ial que a gente sabe hoje. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, viu? Pus sobre ele o meu espírito. Ele trará direito às nações, viu? Aí fala, versículo 2: ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, ou seja, ele não vai ser reconhecido entre os povos. Não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante. Com fidelidade trará o direito. Aí a gente lembra da passagem que a irmã Adriana citou aqui na quarta-feira. Provérbios 3:3, que diz o quê? O amor e a fidelidade. O amor é quem? Ialcha. E a fidelidade? Micael. Aí agora você entende aqui, ó. Não apagará a mecha bruxuleante, com fidelidade trará o direito. Ou seja, Micael trará o direito. Viu, irmãos? Não vacilará, nem desacarçoará. Não sei o que significa isso. Desanimar? Até que estabeleça o direito na terra. Ó, até que se estabeleça o direito na terra. E as ilhas aguardem seu ensinamento. Olha só para vocês verem. As ilhas aguardem o seu ensinamento. Falou para a mensageira de Sardes. Aguarda. Representação de Saul, que deveria aguardar Samuel. Ele aguardou? Não. Então aqui, ó, as ilhas aguardem. Aí fala no versículo 5. Assim diz Ial, teu Ial, que criou os céus e o estendeu. Quem que é esse aqui? Ial, né? Ial. Ial se tornou, que é Ialcha, que é Ial forte valente, né? Criador de todas as coisas. Assim diz Ial, teu Ial, que criou os céus e o estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu alento aos que a povoam e o sopro de vida aos que movem sobre ela. Eu, Ial, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Ele é uma criatura. Por quê? Quem foi modelado? Adão, no pó da terra. E o último Adão também foi modelado. Mas quem foi modelado primeiro?
O último Adão ou o primeiro Adão? O último Adão foi modelado primeiro. Porque foi modelado nos tempos antigos, né? Mas por que ele é chamado de último Adão, então, irmão Euder? Se ele foi modelado primeiro, mas ele é o último Adão, então, por quê? É. Por que ele foi modelado primeiro se ele é o último? Ele foi modelado primeiro. Se ele é o último Adão. Se ele é o último Adão. Eu acho que eu sei. Irmão Ed Cleiton. Por que ele foi modelado primeiro, irmão Ed Cleiton? Sendo que ele é o último Adão. Irmão Ed Cleiton? Irmão Ed Cleiton está presente, não? Irmã Delminha? Está fechado. Oi. Irmã Delminha? Por que, irmã? Fala, irmão, paz do Papai Alto. Paz Papai Alto, minha amada irmã. Por que ele foi modelado primeiro? Se ele é o último Adão. Porque ele é o último dos filhos de Alto a pisar nessa terra? Ele é o último dos filhos de Alto a pisar nessa terra. Mas por que ele foi modelado primeiro? Porque primeiro foi ele. Porque estava junto com o pai dele fazendo os filhos. Porque ele foi o primeiro a ser modelado pelo Papai Alcha, lá em cima, porque ele é um ser celestial. O último Adão é um ser celestial, por isso ele foi modelado primeiro, porque primeiro foi feito o céu, depois foi feita a terra. Mas por que ele vem por último? Por que ele vem por último? Porque é o último dos filhos de Alcha que vem na terra, mas é a condição de Adão na representação daquele que é o principal. Por quê? Iau pegou os animais e levou até o Adão terreno e falou, você vai dar nome aos animais da terra. E ele deu. Mas não é tudo uma repetição? Então quem deu nome aos animaizinhos lá junto com o papai? Entende isso, irmãos? É tudo muito lindo isso. Nasceram também de modelados? Todos modelados. Então, e aí Micael foi o primeiro. Não, Micael foi o último, mas eu quero falar assim, como aquele que é principal. Porque quando a gente tende a unção, ele entra no lugar de todos. Entendeu? Ele entra no lugar de todos. De todos, exatamente. O restante da primogenitura é desconsiderado. Né? Vamos lá. Aí a gente leu... Aonde que é o versículo que eu parei? 6? Vamos lá. Eu, Iau, te chamei para serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo. Como aliança do povo. Levantarei o cálice da nossa aliança. Muito bem, eu ia falar isso mesmo. É o cálice da nossa salvação, da nova aliança. Entendeu? 116, 12 e 13. Aí fala, como luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos. Que cegos são esses? Os ingênuos. Não. Laodiceia. A fim de soltar do cárcere os presos, quem são esses? Os Esmirna. E Pérgamo. Esmina, Pérgamo e Sardes, vestes sujas e os desatentos de Filadélfia. Porque, de certa forma, eles vão ficar por um tempo presos. Vai morrendo e vai indo para o altar ali do incenso. Vai morrendo e vai indo para o altar do incenso, depois na grande tribulação. Aí pega. E dá prisão os que habitam nas trevas. Por quê? Salmo 137, aqueles que estão habitando em cativos. Vou falar assim, na terra, lugar de trevas. Aí você pega. Eu sou Iau, este é meu nome. Não cederei a outra minha glória, nem a minha honra aos ídolos.
As primeiras coisas já se realizaram. Por quê? As coisas celestiais já aconteceu. Agora vem o cumprimento das coisas celestiais na terra. As coisas celestiais já se cumpriram. Agora vai se cumprir os sinais na terra, porque tudo é uma representação e repetição dos fatos. É isso que ele está falando. As primeiras coisas já se realizaram. Agora eu vos anuncio outras novas. Antes que ela surja, eu vos anuncio. Aí vamos agora à segunda parte. Isaías e Shaial, capítulo 49. Agora, irmão Edgar, nós vamos ler a passagem que você falou. Segunda carta do servo. Você viu que ele fala assim, olha, eu te modelei, ele é meu servo, viu isso? Por isso que fala carta do servo. Tá, todo Isaías. Segundo cântico do servo. Ilhas, ouvi-me. Lembra que o papai lá atrás falou que as ilhas teriam que esperar ele chegar? Irmãos, presta bastante atenção, para vocês não ficarem dispersos. 41. Foca. Não perde o foco, não. Nem os irmãos da live. Não perde o foco, não. Presta atenção. O papai falou lá atrás, Ial, forte e valente. As ilhas teriam que aguardar aquele que viria, que era o servo dele. Aí agora ele está falando. Ilhas, ouvi-me. Agora quem que está falando? Irmã Iraci. Micael, irmã. Exatamente. Ilhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. Por isso que ele fala, presta atenção. Né? Presta atenção. Aí ele fala, desde o seio materno, Ial me chamou. Desde o seio materno, viu, irmão Alberto? Que antes dele nascer, ele foi chamado, antes dos irmãos dele, foi escolhido no ventre. Entende isso? Como foi com Esaú e Jacó. Ah, tá. Isso. É porque Jeremias repete as cartas. Exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Desde o seio materno, Ial me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou meu nome. Da minha boca, fez uma espada cortante. Da minha boca, fez uma espada cortante. Apocalipse 19. Abrigou-me à sombra da sua mão. Qual mão? Quem é a mão de Ial? Quem é a mão de Ial, irmão? Ialcha. Então falou assim, abrigou-me à sombra de Ialcha. Fez de mim uma seta afiada. Agora eu quero saber se os irmãos vão saber explicar isso aqui para mim. Irmão Davi. Davizinho. Saudade de você, meu irmão. Paz de Alfa, irmão Betor. A paz de Alfa, amado irmão. Saudade. Gratidão. Amado irmão, Gratidão. aqui ele está falando assim, olha, Micael está falando assim, olha, ele fez de mim uma seta afiada. Escondeu-me na sua java. O que ele está querendo dizer com essa passagem? Aí, irmão Beethoven, eu não sei se é isso, mas é porque ele executa as coisas de Ial? Não. Ou não? Não. Não, né? Não é isso. Não sei responder até agora. Tá, então, daqui a pouco... Vamos ver aqui outro irmãozinho da live aqui, ó. Irmão Rodrigo. Paz de alça, meu irmãozinho. Paz de alça, meu irmão. Você consegue me explicar isso aqui, meu irmão? Faz a pergunta de novo. Micael diz assim, ó. Fez de mim seta afiada, escondeu-me na sua aljava. O que ele está querendo dizer com essa passagem? Aljava é onde que colocava as flechas, não é isso? Isso. Mas ele de carrega. Hã? Ele carrega seus filhos? Isso, exatamente. Muito bem, irmão. Muito bem. Por quê?
fez de mim uma seta afiada, ou seja, uma flecha pronta. E escondeu-me na sua aljava, porque eu sou seu filho. As flechas na aljava do guerreiro é os filhos dele. Então tá falando que ele é filho de Ial. Ialcha, né? Vou falar assim que é o Ial forte e valente. Parabéns, irmão Rodrigo. Entendeu, irmãos? Aí fala assim, ó. Disse-me, tu és meu servo. Aí ele falou, o meu papai me disse, tu és meu servo, Israel. Aí, reconduzindo as 12 tribos de Israel, Apocalipse capítulo 7. Em quem me glorificarei? Mas eu disse, foi em vão que me fadiguei, debalde, inutilmente gastei minhas forças. E, no entanto, meu direito está com Ial, meu salário está com meu Ial. Mas agora disse Ial, aquele que me modelou. Viu que ele falou na primeira carta? Eu te modelei? Aí ele responde. Agora ele responde. Mas agora disse Ial, aquele que me modelou. Ele está respondendo a primeira carta. Aí ele fala, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser seu servo. Viu? Para reconduzir Jacó a ele. Aí, irmãos, fazendo o link aqui, ó, de Isaías 49:5 com Isaías 49, com Isaías 42. Aqui, ó. Isaías 42, versículo 6. Aqui, ó. Eu, Ial, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Tá vendo? Tomei-te pela mão e te modelei. Aí no Isaías 49, versículo 5, diz assim, mas agora disse Ial, aquele que te modelou, tá vendo? Ou seja, linkando as duas passagens com a mesma referência. Por que ele está fazendo isso? Porque é uma conversa entre pai e filho. Lembra quando a gente trouxe essas passagens? Eu sei os irmãos mais antigos. Você percebe que é uma conversa de pai e filho. Só que Micael, ele não foi escolhido depois que nasceu os 10. Ele foi escolhido no ventre. No ventre. Então, quando ele é modelado, ou seja, criado, ele já tinha sido escolhido no lugar dos 10. Ou melhor, dos 9, né? Forte, né? Irmão, Oi, amado irmão. você vê que no Isaías 42 ainda é o versículo 6. É o versículo 6. Muito bem, irmão. E é o versículo 6. Né? Muito forte, né, irmãos? Muito forte. Verdade. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Versículo 49, versículo 6. Presta atenção. Diz assim: sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Só um minutinho, irmãos. Isaías 49, 6. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Olha, para restaurar as tribos de Jacó. Por que restaurar as tribos de Jacó, irmã Adriana? Porque as tribos de Jacó estão separadas. Foi dividido a tribo do sul e a Ah, muito bem. tribo do norte. Isso, exatamente. Porque a gente lembra que não é a separação da dispersão de todas as tribos. É aquilo que ficou. Reino do norte e reino do sul. Foram duas tribos. Para quem foi duas tribos, irmão Márcio? Duas tribos ficou com quem? Com Ialdá ou com Samaria? Israel, vou falar assim. Foi dividido. Duas tribos, reino do norte e reino do sul. Duas tribos ficou com Ialdá. E as outras ficou com Israel. Essas duas tribos que ficou com Ialdá é quem? Isso, e? Ialdá.
Benjamim e Eldá. Entendeu por que as duas ficou com ele? Porque foi da vontade de Al que eles ficassem. Então percebe que Micael e os filhos dele é representação da tribo de Alda? Entende? Como que é maravilhoso isso? Por quê? Aí ele fala, olha, versículo 6 novamente. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel, os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação, porque ele é o Salvador, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra, porque ele veio se ocupar com a descendência de Abraão, mas ele veio dentro de Al-Shalom, papai Alcha. Mas Micael veio fora dos muros de Al-Shalom. Então aqui é notório que está falando de papai Alcha ou de Micael? Micael, que veio fora. Por isso que ele fala assim, ó, através de você eu vou trazer luz para as nações. Porque ele, na condição daquele que reflete a luz do sol, ele iria iluminar todo o restante. Mas ele vem sozinho? Não, ele vem com as estrelas. Por isso que para governar a noite é lua e as estrelas. Compreende? Aí fala, versículo 7. Assim disse Al, ó, o Redentor, o Santo de Israel, aquele cuja alma é desprezada, vilipendiada pela nação, ao servo dos tiranos. Ele está dizendo ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão. Príncipe o verão e se prostrarão. Por causa de Al, que é fiel do Santo de Israel, que te escolheu. Viu que ele fala para os príncipes dos tiranos? Que eles vão ter que se prostrar. Eles vão ter que se prostrar. Aí, link com a passagem de Filadélfia. Farei com que a sinagoga de Satanás venha e se prostre aos teus pés. Aqui é a segunda carta dele, que ele reconhece que ele é filho de Alcha. Essa carta faz ele reconhecer de quem ele é filho. E ele responde a primeira carta. Vamos para a terceira carta. Ishaiah 50. 54? Isso. 50, versículo 4. Diz assim. Todos encontraram? Diz assim. Vocês percebem que primeiro ele reconhece Ial, entende que ele formou ele, que modelou ele, entende que ele é criatura, entende que ele é um ser criado. A voz dele não é ouvida nas ruas, porque ele não é reconhecido. Ninguém iria ficar sabendo dele, mas Ial falou assim, olha, eu vou te fazer como luz das nações. Isso tudo é falado na primeira e na segunda carta. Já na terceira carta, ele começa o ministério dele. Vocês vão perceber que cada carta, ele descreve o ponto de caminhada na terra que ele teria. Os irmãos da live estão compreendendo? Muito bem. Então, vamos pegar aqui, ó. Ishaiah 50, versículo 4. O mestre Ial me deu língua de discípulo. Por que que deu língua de discípulo para ele? Irmã Cida. A paz de Alfa, irmã. A paz de Alfa, chamada irmã. Deu a língua de discípulo para ele conduzir os anjos, trazer a palavra ao espírito de Al. Exatamente. Tinha que dar para ele uma boca de discípulo para ele poder falar como um ser humano. Entendeu? Para ele poder falar como um ser humano. Por quê? Por que fala boca de discípulo? Porque ele está fazendo a representação, assim, olha, eu pertenço à sua tribo. Mas eu teria que vir na terra, então teria que falar como os discípulos falavam, porque ele falava dos segredos. Por isso que a gente leu em Provérbios 25:2 que a glória dos reis é desvendar os segredos. Ele recebendo boca de discípulo,
na condição de um rei que desvenda segredos do seu pai. Entende, irmãos? Gratidão. Tá certinho, viu, irmã Cida? Aí fala assim, ó. O mestre Ial me deu língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Ah, aquele que o consola. De manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido. Aí a gente lembra, desperta, desperta, ó braço de Ial, mune-te de força. Não és tu que despedaçou Raabe? Não és tu que trespassou o dragão? Muito forte, né? Aí fala assim, ó, de manhã em manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. Porque além de falar como discípulo, ele vai ouvir. Aí ele fala, o mestre Ial abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não recuei. Ofereci o doce aos que me feriram e as faces aos que me arrancaram o quê? Os fios da barba. É forte, irmão, porque isso aqui é lá em cima. O mestre Ial virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma perdeneira. Miqueias 4,14. Bateram na face do juiz de Israel. E tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é meu adversário? Ele que se apresente. E o mestre Ial que me socorrerá. Quem será aquele que me condenaria? Ah, quem? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traços devorará. Quem dentre vós teme a Ial e ouve a voz do seu servo? Aquele que caminhou nas trevas, sem nenhuma luz, ponha sua confiança no nome de Ial. Percebe aqui, olha, ponha sua confiança no nome de Ial. Você percebe que ele carrega um nome oculto que ninguém sabe, somente ele. Aí fala, tome como arrimo o seu Ial, mas todos vós que acendeis um fogo que vos munis de setas incendiárias, atirai-vos as chamas do vosso fogo e as setas que acendestes. Por minha mão, isto vos há de sobrevir. Deitar-vos-ei no meio dos tormentos. No meio dos tormentos. Vamos para a próxima carta que ele continua. Essa é a terceira. Isaías 52, 13. Agora vamos para a quarta carta do servo. Esse versículo 10, né, irmão, chama atenção. Fala, quem dentre vós teme a Ial e ouve a voz do servo? Né? Se você teme a Ial, ouve a servo de Ial. Exatamente, exatamente. Oi, amada irmã Laís. Aqui onde o irmão estava lendo, fala assim, e as faces aos que me arrancaram os fios da barba. Essa passagem faz link lá com Ezequiel 5, da barba? Não, ali no caso Porque está falando de uma representação celestial, né? Quando fala, né? Essa passagem. Eu lembrei de Ezequiel 5, da barba. Irmã, ali no caso é Ial. A irmã foi longe. A irmã foi longe. Faz link sim, irmã. Faz link de certa forma, sim. Eu também me lembrei, irmão, da barba de Arão. É porque quando você pega em Ezequiel 5, que a irmã falou, você percebe que a barba, fala assim, ó, corta o cabelo como uma navalha de barbeiro e a barba, né? Então ele entregou ali os filhos, entende? Por um momento, né? Não é que ele entregou, não é a representação certa, foi a vontade de Ial que isso acontecesse. Foi ferido dentro da sua própria casa. Fazendo link, irmã Laís,
com a passagem de Zacarias 13, que ele foi ferido, o sumo sacerdote que é tirado as pedras do peito, né? A ferida no peito, que é a representação da barba, do cabelo, que é cortado, uma parte lançada no fogo, outra parte a espada corre atrás. O irmão Bruno trouxe essa mensagem explicando esses detalhes. Entendeu? É certinho, viu, irmão Laís? Muito bem, viu? Gratidão, papai. E que no final do tempo, irmão Ed Clayton, faz link com a barba de Arão, porque o óleo que escorre na cabeça e escorre até a barba de Arão. Porque eles foram ajuntados. A condição dos 144 mil que volta para a cabeça e volta para a barba. Entendeu? Gratidão, papai. Aí, vamos pegar aqui, ó, Isaías 52, versículo 13. Diz assim: Eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado e posto nas alturas. Exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. Versículo 15. Assim, agora as nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito. Reis permanecerão o quê? Silenciosos. Por que reis permanecerão silenciosos? Eu acho que deve ser uns 144 mil, aqueles uns que ainda estão silenciosos, mas que vai tornar rei depois. Aos verem que coisas ainda não lhe havido, versículo 15. Assim agora as nações numerosas ficarão espantadas. A seu respeito, reis permanecerão silenciosos. Por que reis permanecerão silenciosos? Irmã Débora. Esses reis aqui, Olha lá. fala dos reis da terra? Aí você lembra da carta anterior? Isso. Aí você lembra da carta anterior que ele fala aqui, ó. Volta aí, irmãos. Ishaiah 49. Ishaiah 49. Versículo 7. Assim diz Yahweh, o Redentor, o Santo de Israel, aquele cuja alma é desprezada, vilipendiada pelas nações, ao servo dos tiranos, Reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão. Por quê? A condição de ver aquele que era um simples servo, o menor dos filhos, se erguendo, sendo rei. Então, todos aqueles reis, o que? Ficarão em silêncio. E todos aqueles príncipes ou principados, o que? Se prostrarão perante a face dele. Quando a gente fala isso, a gente vê duas condições. A primeira condição é aquela que todos na terra reconhecem a condição de quem é Micael, porque nunca ouviu falar de coisas como essa. Aconteceu a ascensão. Quando acontecer também, o momento que ele recebe a honra como Yahshua, você percebe que os querubins se prostram, não para adorá-lo, mas se prostram ali perante ele ali. E também os anciãos se prostram com as suas coroas deitadas ao chão. Por quê? Porque aquele que está sentado ali recebe uma honra bem elevada, mas ele não está sendo o quê? Adorado, e sim reverenciado perante aquele que foi levantado por Yahweh. Então, dois posicionamentos: os príncipes dos tiranos e também aqueles que vão servir com ele, entendendo a condição que ele recebeu, se prostra. É aquela condição de Elhana, que se prostrou para adorar. Ele fala: não me adores, porque eu sou conservo como tu. Quando ele fala conservo como tu, irmã Leia, o que ele está querendo dizer? Ele é servo, ele é ser humano. Mas ele tem uma palavra certa que o papai explicou. Sou criatura como você também, né, irmão Vitor? Irmão Davi respondeu. Irmão Davi respondeu: criatura, porque eu sou criatura como você, né? Gratidão. Então vamos lá, em Ishaiah 52. Aonde nós paramos?
Versículo 13. Versículo 15. Aí vão falar assim, ó. E assim agora as nações numerosas ficarão espantadas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas, ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Aí, vamos continuar, que é o capítulo 53. Fala: quem creu naquilo que ouvimos? E quem se revelou o braço de Iau? E quem se revelou o braço de Iau? Quem se revelou ser braço de Iau? Micael. Porque o braço foi descoberto. Aí ele fala do pai dele. Ele cresceu diante dele como um renovo, como uma raiz em terra árida. Só que ele fala, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz, como? Ele é a raiz? Não, como a raiz em terra árida. A gente sabe que a raiz é Yalcha. Ele cresceu como o pai dele, numa terra árida. Ele foi menosprezado. Ele foi... bateram na face do juiz de Israel. Não tinha beleza... Oi, amada irmã. A gente também lembra assim, como cordeiro, como cordeiro. Ali a gente vê aqui também que faz link, né? Faz. Tá mostrando que ele é como, né? Faz, exatamente, como um cordeiro. Como que imolado, né? Exatamente. Exatamente, cordeiro como que imolado, exatamente, muito bem. Aí fala assim, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado ao sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, e não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, era o nosso sofrimento que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Iau e humilhado. Mas ele foi o quê? Transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Iau fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após a detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos que se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo, deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Isso aqui, inclusive, é a continuação da passagem de Daniel 9:26. Mas Iau quis esmagá-lo pelo sofrimento, porém, se ele oferecesse a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele, o desígnio de Iau, o quê? Triunfará. O desígnio de Iau é o que é o desígnio de Iau, irmãos? A vontade. Aquilo que Iau quis que fosse feito. Então você percebe que ele se iguala ao pai no final da carta, quando ele se põe. Porque quando ele se torna Yalcha, irmãos, quando ele se torna Yalcha, ele tem toda aquela memória. Ele volta para dentro de Yalcha. E essa aqui é a continuação da carta. Ele se coloca no lugar do pai dele. E ele vê que o pai dele sofreu tudo aquilo. E ele toma para si todo o amor que o pai dele tinha. Ou tem, né? Que ainda continua. Mas ele toma para si. Por que ele toma para si? Porque ele se torna Yalcha. Quando se torna Yalcha, Yalcha enfrentou tudo isso aqui. Então você imagina, quando ele volta para dentro de Yalcha, ele fala: nossa, meu pai foi maltratado, foi levado no madeiro,
espancado, todo o castigo da humanidade veio sobre ele, ele passa a sentir a dor de Yahshua. Entende isso? É Yahshua. Não, calma. Aqui é Yahshua. E Yahshua sofreu tudo isso. Tudo isso. Só que quando Micael se torna Yahshua, ele sente a dor que o pai dele sofreu na terra. Essa mensagem fica sendo como um alerta, como uma lembrança de que aquilo que o pai dele sofreu estaria vindo sobre ele. Por isso que nisso ele fala assim, olha, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Ele não é a raiz, mas ele cresceu como a raiz. E quando ele se torna Yahshua, ele olha para toda a situação que o pai dele enfrentou e fala, eu tenho que... Ele herda tudo. Tudo. Memória, o estado de rei, os sentimentos, tudo. Porque a condição de Micael é uma, mas a condição de Yahshua é outra. Micael acompanhou esse sofrimento. Agora, na carne, assim, entrar no corpo e sentir lá dentro. Sentir lá dentro é outra coisa, irmãos. É outra coisa. Exatamente. Então, a primeira carta, Ial falando, como Yahshua. Presta atenção, irmãos. A primeira carta, Ial falando. Na segunda, ele confirma a mensagem do pai dele para ele, como que ele foi modelado e ele é uma criatura. Na terceira, ele pede uma boca de discípulo para ele poder conduzir a igreja. Na quarta, ele entende o sofrimento que o pai dele passou na época dos discípulos. Porque no começo é Yahshua, Ial forte e valente. Mas no final, termina em Yahshua do mesmo jeito. A carta dá sequência em um só ser. É como se falasse de Yahshua e terminasse em Yahshua. É não, é isso. É isso. Compreende as cartas de Micael agora? E com toda essa clareza que o papai tem trazido nos últimos dias, a gente percebe que como o nosso entendimento cresceu e a gente pode compreender agora essa passagem que a gente pensava falar que somente de Yahshua, mas além de falar de Yahshua, que sofreu no madeiro, fala também da dor que o filho vai receber do seu pai. Aquela dor de falar assim, ele foi humilhado pelas transgressões da humanidade. Contando a história do pai, mas ele tem a dor do seu pai. Irmãozinho Beethoven. Oi. Irmãozinho Beethoven. Oi. Você pode fazer um favor de repetir de novo, só para me anotar rapidinho aqui as 3 cartas? Fazendo um favor? A primeira carta... É a carta de Ial falando, né? A primeira carta, Ial, que é Ial forte e valente, falando para o seu filho. Sim. A segunda carta é o quê? É Micael afirmando que ele foi modelado, entendendo a condição dele de criatura. Afirmando, né? A terceira carta é o quê? É ele falando como boca de discípulo para ele ter condição de administrar a igreja, porque ele viria como ancião, posso falar assim. E a quarta é ele tomando ali a condição de Yahshua, ele entende a dor que o seu pai recebeu no madeiro. Então, quando o profeta Ishael fala sobre isso, ele fala da dor que seu pai sofreu. Essa é a quarta carta. Certo, irmãos? Certo. Obrigada, irmão. Nada, irmão. Aí quando a gente pega aqui, ó, vamos ler aqui, ó, 55, Isaías 55. Agora é convite final. Por quê? Porque o processo todo, irmãos, ele está enfrentando. E no final, ele começa a convocar. Aí ele fala, a todos que têm sede, vinde a água. Vós que não tendes o quê? Dinheiro. Vinde, comprai e comei, comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis.
Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Com efeito, eu o pus como testemunho aos povos, como regente e comandante dos povos. Assim tu chamarás uma nação que não te conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Isial, porque ele te cobriu de esplendor. Porque ele te cobriu de esplendor. Ok? Aqui é o finalzinho. Por isso que a gente está no final dizendo: vem para ficar perto, porque o que ele descreveu nas cartas é para ele reconhecer quem ele era. E ele já reconheceu quem ele era. Tanto dele como de nós. Como de nós. Falando dele, falou de nós. Falou da lua, fala das estrelas. Né? Gratidão, irmãos. Assim seja. Irmão Marcos. Oi, amado irmão. Irmão Davi. Gratidão, irmão. Irmão Vitor, preste bem atenção, viu? Isso aqui foi sexta, sábado e domingo. Eu ouvi a sua ministração, a do irmão Bruno e a do nosso papai. Aí veja só, eu anotei aqui no caderninho, olha. Papai, pra você ver como é tremendo, era para o irmão trazer isso hoje, olha. Eu ia falar para Shaul no domingo, mas ficou para falar hoje. E o irmão trouxe isso, olha. Sexta-feira, aí eu ouvi a ministração, aí o papai disse assim: agora você vai lá e anota. Veja só, sexta-feira, o irmão parou a ministração 1h24. Preste atenção. Aí no sábado, 1h53 até 12 segundos. E a de domingo foi 1h56. Agora o irmão veja lá, Isaías 56, Isaías 53, 12 e Salmo 124, Cântico da Subida. Observa. É interessante, né, irmão? Estou entendendo. Os capítulos e ficou com os tempos da mensagem. E as mensagens que o irmão leu agora. Entendeu? Entendi, irmão. Agora, leia Isaías 56 para você ver o que está dizendo lá. Isaías o quê? 56:1. 56? Isaías 56:1. Assim diz Ial: observai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está prestes a chegar, a minha justiça a se revelar. Muito forte, irmão. Gratidão, viu? Muito forte. Eu anotei aqui, ó. 53:12, você leu agora há pouco. 53:12. Muito forte, irmão. Muito forte. O tempo da mensagem com... Aí o papai disse: agora você anota lá que vai ser o momento certo que você vai falar. Aí foi agora com a mensagem do irmão. Entendi. Tremendo. É interessante mesmo. Entendeu? Interessante. Gratidão, papai. Que Deus te abençoe, viu, irmão Davi? Assim seja, amor. Assim seja, amados irmãos. Gratidão, né, irmãos? Gratidão, né? E no finalzinho eu quero só compartilhar algo com os irmãos. Tadinho, né? Gabriel vai ter que ser sacrificado. Micael vai ter que sentir as dores do pai. Triste, né? E Alcha sentiu imenso. E Micael vai sentir a mesma. Não, ele está contando, né? Ele está considerando o sofrimento, né? Vai sentir em carne o sentimento. Tem que entender. Você tem que entender uma coisa. Quando Micael, irmã Edna, ele entra para dentro de Alcha, ele se torna Alcha. Quando ele escreve isso, ele conta o sentimento do pai dele. Uma profecia que iria se cumprir. E se cumpriu, não foi? E Alcha morreu no madeiro, pelas transgressões da humanidade. Ali é uma profecia. Se cumpriu, não se cumpriu? A dor que o pai dele sofreu na carne física, foi a dor que Micael sofreu na carne? Não, Micael morreu. Calma, irmã. Presta atenção na pergunta. A dor que Alcha sofreu na carne física, humana,
sendo ali morto no madeiro e sofrendo tudo aquilo que ele sofreu. Micael sofreu essa dor na carne dele? Não. Exato, mas no final, quando ele recebe a condição de Yahusha, ele entra para dentro de Yahusha. Quando ele lê essa passagem, quando ele vê isso aqui, a memória dele é de Yahusha. E ele fala: eu senti as dores do meu pai. É como se tivesse ele vivido aquilo que o pai dele viveu. Exatamente, porque ele carrega todas as condições do pai dele. E é um memorial perpétuo. Para ele ser um memorial perpétuo, tem que ser como ovelha muda levada ao matadouro, a morte, que é o sacrifício, e até a parte boa, que é o elevar de posição. Eles acham que é o Yahusha que morreu no madeiro que veio. Não, que vem é Yahusha Micael, que vem. Eles não acham isso não. Espera aí, irmãos. Pode falar, irmão Edgar? É por isso que ele é como que isolado, né? Ele sentiu, ele sente toda a dor do papai Yahusha. Irmão, só um minutinho. Na pele dele, isso por isso que ele é cordeiro como que imolado. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Sentindo na pele. O irmão Edgar fez uma colocação excelente. Vamos abrir aqui. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Vou falar igual o papai. Apocalipse capítulo 5. Irmão Edgar lembrou aqui muito bem, irmão Edgar. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Apocalipse capítulo 5. Versículo 6. Com efeito, entre o trono, os 4 viventes e os anciãos, viam um cordeiro de pé, como que imolado. Esse aqui era Yahusha, que morreu literalmente no madeiro, ou era Micael na representação do pai dele? Micael. Na representação do pai dele. Porque o cordeiro estava como que imolado, não estava imolado. Ele estava como que imolado. É a condição de falar assim: eu estou como meu pai, que foi morto. Entendeu? Oi, irmão Marco. Oi. Aí, para esclarecer, a gente entende, né? O Jeremias 11:19, né? Eu era como um cordeiro, né? Eu era como um cordeiro. Foi o matador. Isso. Aí a gente vê que é o cordeiro que foi o que? Poupado do sacrifício, né? Exatamente, o que foi poupado do sacrifício. Aquele que foi poupado do sacrifício, ele recebe todas as condições do pai dele que foi sacrificado. Entendeu? Ele foi poupado. Mas quando ele recebe o nome de Yahusha, é aquela condição de entrar para dentro de Yahusha. Ele fala assim: o sentimento do meu pai está todo em mim. Ele sente aquele amor de dor por todas as transgressões. Vem sobre ele o peso de toda a humanidade, mas vem sobre ele também o refrigério, porque ele também é o sexto. Falando: eu te consolei. É como se fosse um ser com 2 conversando. Um fala: eu sofri. E o outro fala: eu te consolei. Um fala: eles me bateram. O outro fala: mas eu os justifiquei. Um fala: eles me maltrataram. Outro fala: mas eu fiz a justiça. Aí você entende aquela passagem que o salmista fala: disse ao meu mestre: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos debaixo dos teus pés. Agora você entende. Por quê? Porque quando ele assenta no trono do pai dele, como Yahusha, ele recebe a condição daquele que Davi ministrou. Por quê? Porque ele fala:
até que os inimigos sejam postos debaixo do pé dele, ele recebeu agora a condição daquele que é Yahusha. Então ele fala, toda a corja de Satanás foi posto debaixo dos pés do meu pai. Por ele mesmo. Só que ele é Micael, irmãos. Mas ele se tornou Yahusha, aquele que ficou à destra de Yahweh. É difícil entender? Ele que vai julgando o julgamento. Meu amado irmão, Oi. só concluindo aqui esse pensamento, na verdade essa visão maravilhosa, né, a gente não tem a dimensão, né, porque aqui está falando como que imolado, né, a gente olhando assim de fora, assim, parece normal que ele está com as vestes salpicadas e tal, mas lá com certeza vem na minha memória, sei lá, o pensamento de que ele estava sofrendo tudo aquilo que o papai Yahusha passou. Sim. Isso ele estava transmitindo e todos que estavam lá perto dele devem ter visto isso, né? Por isso que ele é um cordeiro cômico, imolado, né? Exatamente. Exatamente, porque uma coisa é alguém morrer, né? Com a morte ali, como foi o papai Yahusha. Vou falar assim, né? Uma coisa, se eu pegar aqui, ó, irmã Edna, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, presta atenção os irmãos da live aí, ó, meu braço aqui, ó, eu vou me dar um beliscão aqui, ó. Quem tá sentindo dor, é eu ou é você? Eu. Agora, imagina que a pessoa se tornou eu. Vai sentir essa dor que eu tive no passado. Sim. Para ele ter a condição de Yahusha, ele vai entender o que o pai dele sofreu. Com aquela memória, entendendo tudo que o pai dele enfrentou, todo aquele martírio de dor que essa humanidade impôs sobre ele. Para ele ter condição de ter um senso de quê? De amor. Porque Yahusha é amor. Entende? Yahusha é amor. Por que ele fez isso pela humanidade? A humanidade era merecedora disso? Não. Mas ele fez isso pelo amor da sua criação. Se percebe que ele se tornou criador, então ele entende o sofrimento que o pai dele passou. Por isso que Ohana quis se prostrar, irmãos, porque era uma glória muito intensa ao redor daquele que sofreu. É como se falasse assim, gente, esse aqui é Yahusha. Esse aqui é Yahusha, porque ele é a imagem exata do seu pai. É simples. Gratidão, irmãos, é um pensamento muito elevado, irmãos. Muito elevado. Não tem como a gente mensurar. Mas, Shaul Paulo, ele disse assim, ó, meu entendimento é limitado. E limitada é a minha profecia, minha palavra. Mas quando vier aquele que é perfeito, o que ele fala? O que era limitado desaparecerá. Então, em breve, tudo que é limitado vai desaparecer. Porque nos tornaremos com um corpo celestial. Ok? Assim seja? Irmão Vitor? Oi? O manto embebido de sangue é o corpo do pai dele? Não, o manto embebido de sangue é um manto embebido de sangue. Ah, certo. É a representação de como se ele tivesse mergulhado no sangue do pai dele, para representar o pai dele. Certo, irmão. Gratidão. Gratidão. O irmão Marco Beto. Oi? É aquele momento ali em que a gente vê papai chorando ali, né? É o momento em que é restaurado e vem a memória dele, o ato de seu pai, né? O momento em que ele passou. Então ali a gente percebe aos nossos olhos, como o Paulo também relata ali, mas a gente vê em nossa memória, né? Aquilo que é visível, mas também que a gente consegue compreender, né? Verdade, irmão. Verdade. Verdade. É isso mesmo. Mais algum irmão?
Oi. E é a memória que traz tanto a alegria como a tristeza, né? É verdade. É esse sentimento. É verdade, mano. É verdade. Ô, irmão, e o papai herdou tudo, né? A memória, o sentimento, tudo, né, irmão? Tudo, irmão. Todas as condições ele herda. Por isso ele deixa descrito para fazer ele lembrar do ministério que ele tem nessa terra. Entendeu? E aqueles que reconhecem o servo de Iau estão sendo guardados pela mão de Iau, porque ele é o 6º e o 7º. Né? É tremendo, né, irmãos? Gratidão? Assim seja. Vamos então finalizar com a bênção sacerdotal. E eu fico feliz. A gente teve algumas interrupções aqui, por causa de internet, celular. Mas nada para a obra do papai. Nada. Né? Nada. Pode demorar o tempo que for aqui para gravar. Mas a gravação sai e a obra é concluída. No nome de Yahshua. E assim seja, né? Vamos dar gratidão ao papai? Fecha os áudios, irmãos, para não dar eco, tá? Deixa só o áudio meu. Assim seja. Vamos todos juntos. Vamos invocar. Oi, Yahshua! Oi, Yau! Oi, Yahshua! Oi, Yau! Oi, Yahshua! Oi, Yau! Porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yau faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yau levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos. Que Yau abençoe, viu? Vamos de Yau. Paz de Yahshua, meus amados irmãos. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua. Ai, irmão, você tá tirando paz de Yahshua. Paz de Yahshua, irmão. Paz de Mandriana. Ai. Esse reuniões aqui tem sido luta, irmãos. Nossa. É igual as reuniões de... Quando era a reunião de sexta-feira. A de sexta-feira lá no Coqueiros. Nossa, você chegou aí no